Vamos lá, povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Se você está perdido aqui, você está perdido ao quadrado, porque tem duas partes para trás aí. Essa é a terceira parte da aula de reforma religiosa, tá? O que nós fizemos até agora? Nós falamos do contexto, né? Falamos das crises da Igreja Católica, nós estamos tentando explicar essa perca do monopólio da Igreja Católica com o cristianismo. Falamos das crises da Igreja Católica, né? Falamos do luteranismo e todos os seus desdobramentos, falamos direitinho ali das ideias do Lutero, do porquê que o Lutero fez sucesso, da questão do povo, da liberdade religiosa no Sacro Império Romano Germânico. E agora há pouco nós falamos do João Calvino, né? Falamos dos calvinistas e tal, com a ideia da ética protestante e o espírito do capitalismo. E aí, para pegar a ideia aqui do Max Weber, né? Será que esses lugares que são católicos desenvolveram num ritmo diferente dos lugares que são protestantes? Nesses lugares que aderiram ao protestantismo, o capitalismo se desenvolveu com muito mais força, foi mais voraz, né? E os Estados Unidos também não está aqui, mas depois entra nesse contexto, tá bom? Se você pensar nessa mentalidade que o Calvino prega, né, como sinais da salvação, só voltando aqui para não confundir a cabeça, essa predestinação e os seus sinais, se você comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, bate muito bem com a história deles, tá? Então nós vamos até aqui. Agora, nós vamos falar do anglicanismo. O anglicanismo não é difícil de entender. Você vai pôr anglicanismo ou reforma na Inglaterra. A Inglaterra também era católica, oficialmente. Você tinha uma relação do monarca inglês, nesse caso aqui, o Henrique VIII, da família Tudors, né? Uma dinastia importante, vai ficar mais poderosa agora, nesses próximos minutos. Mas você tem uma relação oficial ali, da igreja cheia de indas e vindas, mas a igreja católica junto com a monarquia inglesa. O que vai acontecer é o seguinte, por questões que eu vou explicar aqui, por questões outras, o Henrique VIII ele vai romper com a Igreja Católica. Então já anotem o seguinte para essa explicação aqui, talvez o principal ponto. O rompimento da monarquia inglesa com a Igreja Católica e o surgimento do anglicanismo, que também pode ser considerado uma reforma religiosa, nesse caso não tem a ver com uma questão teológica. Não é um debate sobre a experiência do cristianismo, é uma questão política e econômica. Tá? O que acontece é o Henrique VIII ele rompe com a Igreja Católica por conta de um divórcio muito famoso. Vocês sabem que ele queria se separar da Catarina de Aragão, que segundo ele estava estragado, só dava filha mulher para ele, e ele queria um filho homem para ser herdeiro do trono da Inglaterra. E aí ele tem várias amantes, uma das amantes que ele quer fixar lá o relacionamento com ela é a Ana Bolena. Mas para isso ele precisa cancelar o casamento com a Catarina de Aragão, da Espanha, tia do Carlos V, do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, uma católica de carteirinha, e ele precisa então de uma autorização do Papa, ou seja, que o Papa cancele o casamento dele para ele casar com a Ana Bolena, e com a Ana Bolena tentar ter um filho. E aí ele foi e teve um filho com a Ana Bolena, que chamava Elizabeth. Pois a gente fala disso. Bom, aí a Elizabeth, essa que está aí até hoje no trono lá, mãe da galera lá, né? Ela está viva desde 1500 e alguma coisa. 1500 e alguma coisa. Tô brincando, você sabe disso, tá? O que acontece? Então você tem uma pendenga ali muito particular. Só que o que acontece depois não é pendenga particular, não é fofoquinha de história, não é uma brusqueta não, porque o que vai acontecer é o seguinte: quando o Papa não autoriza o divórcio dele com a Catarina de Aragão para casar com a Ana Bolena, ainda assim ele o faz. Ele separa da Catarina de Aragão, casa com a Ana Bolena, e aí o Papa vai brigar com ele, o Papa vai excomungar ele, na verdade, né? Um pouco depois de um ato que ele toma aí. Em 1534, essa data é importante, o Henrique VIII ele faz um decreto lá que chama Ato de Supremacia. E com isso, olha só o que ele faz, é ninja. Ele rompe com a Igreja Católica, ele toma as atribuições do chefe do clero, ou seja, do chefe da igreja. O chefe da igreja que ele vai formar agora, como ele rompeu com a Igreja Católica, ele vai pegar toda a estrutura da Igreja Católica e transformar na Igreja Anglicana. Essa igreja inglesa, anglicana, tem como chefe o próprio monarca. Então ele é, ao mesmo tempo, chefe
da monarquia, ele é o rei, ele é o monarca, e ele é o chefe, portanto, da igreja também. Ele é a figurona de dentro da igreja. E com isso, não só isso ele faz, porque isso poderia ser só uma coisa simbólica, religiosa, enfim, mas tem uma questão econômica muito importante, porque quando ele rompe com a igreja, ele confisca todos os bens da igreja. E com isso, tudo aquilo que a galera dava para a igreja, tipo dízimo, ou as terras que era da igreja, vem tudo parar na mão do Henrique VIII, na mão do Estado inglês, na mão do monarca. E ele começa a distribuir essas terras, e ele tem cada vez mais dinheiro para fortalecer o seu poder real. Ou seja, esse rompimento dele com a igreja católica e a criação da igreja anglicana fortalece a monarquia inglesa, fortalece a dinastia Tudors. Por isso que daqui a pouco a gente vai contar a história do absolutismo inglês. Esse cara é muito importante, porque ele é responsável por fortalecer, ou pelo menos começar muito bem, um processo de fortalecimento surreal assim da monarquia inglesa. Por isso que a gente vai estudar ele também no absolutismo. Ou seja, a Igreja Católica foi que rompeu, né? Nesse caso ele rompe com a Igreja Católica. Essa nova igreja que nasce, ela não é necessariamente uma igreja nova na sua doutrina. Ela muda de fachada, sabe? Sob nova direção. E aí, presta atenção nessa galera, naqueles que são calvinistas ingleses, os puritanos, aqueles que são mais radicais, que acham que tem que reformar mesmo e tal, vão olhar para a reforma do Henrique e falar, não, mano, você só mudou a faixa aí, o letreiro da igreja, a gente quer uma reforma mais profunda. Essa galera, esses puritanos, vão começar a encher tanto o saco que daqui a pouco eles vão pegar eles e mandar para o outro lado do oceano, para formar um país medíocre do outro lado, chamado Estados Unidos da América, as 13 colônias, né? Tem uma galera que vai ter que fugir para lá porque eles estão querendo uma reforma mais profunda, mas o Henrique não está preocupado com a questão teológica. Nem ele. A Elizabeth depois tem uma negociação ali que a gente vai falar, mas assim, ele está mais preocupado em pegar as terras da igreja, pegar o dinheiro da igreja, pegar a riqueza da igreja, a contribuição da igreja e fortalecer a monarquia inglesa. Esse é o pulo do gato que ele dá lá, né? Como ele tem mais terra e dinheiro, ele consegue articular mais apoios com os nobres, com a pequena nobreza, e aí ele começa a desenvolver uma Inglaterra, investir, depois a filha dele, né, Elizabeth, investir na marinha com esse dinheiro e transformar numa grande potência. Ou seja, a melhor coisa que a Inglaterra fez até então foi se separar da Igreja Católica. Lógico que a Igreja Católica ficou puta com isso, você vai ter ataques aí dos países católicos, principalmente a França, vai dar um rebuliço aí pra frente, mas isso a gente guarda para um outro momento. O que você tem que guardar até aqui é que esse rompimento com a Igreja Católica não é por uma questão teológica e fortalece, beneficia o absolutismo inglês nesse momento. Ok? Por último, não menos complicado, não menos importante. Depois eu vou indicar, mas sobre o Henrique VIII, essa história da Ana Bolena, da Catarina de Aragão, da Maria Sangrenta, do Eduardo Bichado e da Elizabeth, tem um filme que chama A Outra. A Outra. Vai lá pra você assistir um pouquinho do safadinho aí na quarentena, tá? Aqui é o seguinte, cara, a Igreja Católica não vai apanhar e ficar quieta, né? Ela não vai sofrer tudo isso que está acontecendo e ela não deu nenhum tipo de resposta. A resposta da Igreja Católica não é cronológica ao que eu estou falando aqui, ela é concomitante. Ou seja, por mais que eu tenha contado, tipo, Lutero, Calvino, Anglicano e tal, não é agora, depois de tudo isso, que a Igreja Católica vai dar uma resposta. Durante o que está acontecendo, a Igreja Católica já está caindo, atirando, levantando e dando um jeito de se estabelecer aí, tá? Ou seja, quando a gente fala da Contra-Reforma, a gente fala da Reforma Católica, a gente fala da reação católica, a gente fala da resposta católica a tudo que está acontecendo. Essa resposta, a igreja perdeu bastante, ó. Imagina o prejuízo que tomou na Inglaterra, na Alemanha e tal, mas essa reforma ela é baseada num concílio. O concílio é uma série de encontros oficiais que tem para sair com determinações e orientações dali. Tem um concílio que é o Concílio de Trento. Esse concílio acontece aqui, ó, entre 1545 e 1563. Várias vezes esse concílio, então, esse encontro, acontece esses encontros para debater a própria reforma da Igreja Católica. E, basicamente, a gente pode resumir o concílio com essas 3 palavras aqui, ó. O concílio ele tinha a intenção de moralizar, punir e expandir.
Essa era a ideia básica. Moralizar, punir, expandir. Se você lembrar dessas três coisas, você lembra dos desdobramentos. Por exemplo, moralizar. Vamos começar por moralizar. Era verdade que uma parte do clero era mal preparada? Sim. Então a Igreja Católica vai dar um jeito nisso. A Igreja Católica faz uma autocrítica, faz uma reflexão. Tem padre que não sabe ler e escrever? Então vaza com esses caras daí ou melhora a formação deles. Essa ideia do Lutero que fazia muito sucesso de um padre falando com a comunidade, mais próximo, meio que um psicólogo e tal, a Igreja Católica começa a fazer uma formação mais voltada para isso, tentando recuperar aí as almas perdidas, tentando recuperar espaço desesperadamente, né? Tem uma parte do clero que é corrupto, então a igreja também vai abrir linhas de investigação. Onde que está essa corrupção? Vamos ver o que está acontecendo. Embora, muitas vezes, a corrupção estivesse na própria cúpula da igreja. Mas aqueles peixe pequeno para baixo lá vão tudo se fuder, porque os caras vão, tá vendo? A gente está combatendo a corrupção. É tipo a Lava Jato da Igreja Católica lá, só de fachada. Aí você tem a igreja vai punir os abusos, está acontecendo abuso, então vamos punir também. Só lembrando que toda essa estrutura católica ela era corrompida. Do mais baixo clero até o mais alto, até o próprio Papa. Pô, o Leão X, que é o Papa lá do rolê Ixi, tá tarde. Do rolê do Lutero, Leão X, sabe, ele tá desesperado por causa de grana, porque ele tá construindo a Basílica de São Pedro, mano. Basílica de São Pedro. Mais de 100 anos construindo essa basílica aí, e vem dinheiro de onde? Então, assim, quando eu falo assim que a Igreja Católica está punindo os abusos, é mais fácil atirar para baixo do que atirar para cima. Mas, ela tá investigando, tá fazendo algumas coisas assim. Aí você tem o lance da catequese, por quê? Sempre no momento de crise, existe a ideia de reafirmar os dogmas, né? É no momento da crise mesmo que você resgata aquele orgulho. Então, tipo assim, é no momento que o Corinthians... Os caras vão ficar bravos comigo, mas é o que eu lembrei agora. No momento em que o Corinthians vai ser rebaixado, que surge o logo Todo-Poderoso Timão, sabe? É das cinzas da tragédia que tem que reerguer alguma coisa. A Igreja Católica está mais ou menos assim. Então, nós vamos cair, mas agora na levantada nós vamos levantar com tudo, mano. Vamos levantar aí com se beneficiando da arte do momento, aí tem a história do barroco, vamos priorizar a figura então de Maria, que faz um diálogo mais humano com a população, vamos mostrar agora um Cristo antes da Reforma Católica. Nossa, eu não sei se vai pegar mal isso que eu vou falar, mas enfim. Reparem, vou falar igual o Ciro, repare bem. Antes desse momento aqui, século XVI para trás, antes, Cristo aparece nas imagens da Igreja Católica um Cristo mais, tipo, sabe, um Cristo meio mais autoritário, vamos dizer assim, mais dono da verdade e tal. Daqui para frente, com o barroco, com essas reformas, com a imagem da Maria, com o Renascimento e tal, a Igreja Católica se repensando, tentando chegar mais perto do povo, você tem uma ideia de um Cristo mais humano, mais sofrido por nós, mais perto de nós, entendeu? Um Cristo mais humanizado, vamos dizer assim. Tá? Isso é fruto do Renascimento, do Barroco e de toda essa resposta da Igreja Católica também. Lembrando que muitas obras do Renascimento eram encomendadas pela própria Igreja Católica, exatamente nesse momento aqui que nós estamos vivendo. O Barroco é só um desdobramento de tudo isso. Bom, então, moralizar é assim, a Igreja Católica faz uma autocrítica, mas ela não abre mão dos seus dogmas. Pelo contrário, ela reafirma os seus dogmas. O que era um herege continua sendo um herege. Tá? Ela está melhorando essa comunicação com o povo, mas ela ainda continua reafirmando os seus dogmas. Tá? E não era para você ir, não. E outra coisa, punir. Então, falando de moralizar, punir. Cara, punir é a Inquisição. A Inquisição agora muda de nome, né? Ela vai ser o Tribunal do Santo Ofício. Cara, o Tribunal do Santo Ofício é uma tragédia, é tortura, é gente presa por anos e anos, são pessoas estupradas em calabouços, são pessoas que são obrigadas a confessar coisas que nem fez. Você poderia ser perseguido porque, sei lá, o clero estava meio desconfiado, achando que todo mundo é herege, e aí você foi num rolê lá e não quis comer um porco. E aí a galera olhou e falou, tá com uma prática judaizante, ou seja, não comeu porco é judeu. Então se é judeu não é cristão, então é herege. E aí os judeus eram obrigados a se converter. Aliás, vamos fazer aqui, justiça. Uma grande perseguição contra os judeus nesse momento, que vai obrigar vários judeus fugirem para países protestantes, para fazerem lá a sua vida, né? Países Baixos e tal, é a perseguição que o Tribunal do Santo Ofício tem com os judeus aqui então, que eram considerados hereges e tinham que se converter ou morrer.
Só um detalhe, né? E o Tribunal do Santo Ofício, ó, queimava as pessoas em praça pública. Muita gente vai ser queimada. César, por qual motivo? Cara, qualquer um. Porque era assim... eu fui, sei lá, eu tava caminhando na floresta, com a camiseta do Bob, e aí choveu. Aí eu achei a chuva bonita. Aí eu parei na floresta e dei 2 rodadinhas com a água caindo no rosto. Alguém viu, alguém não gosta de mim, me denunciou pro tribunal. Falou, ó, o cara tá com prática pagã ali. O que ele fez? Aí os caras vêm. Aí vem o Tribunal do Santo Ofício. E como, por exemplo, se eu estiver na Espanha, ou Portugal, ou na França, católica, a igreja está agindo junto com o Estado. Não tem esse negócio de habeas corpus, chama advogado, liga pra minha mãe. Não, a igreja pegou. Ninguém vai questionar a igreja. E a igreja te leva pra um porãozinho. Com corró, pro DOPS. Não mistura as coisas não. A igreja te leva pra um porão e aí vai fazer um questionário. Olha só, o questionário é o seguinte. Eles vão te perguntar um negócio. Aí, César, é verdade que você é pagão, que você estava lá praticando culto pagão na floresta? Eu falo, não, estava dançando na chuva, né? Aí eu falo assim, você jura? Eu juro. Então vamos testar se é verdade o que você está falando. A ideia dos caras, a ideia de testar é a seguinte, eles vão me torturar do jeito que vocês imaginar, as piores técnicas possíveis de tortura, e aí me torturando, se eu estivesse falando a verdade... Se eu estivesse falando a verdade, Deus ia me dar força para aguentar a tortura e manter minha resposta até o fim. Várias pessoas morriam sendo torturadas. Agora, pô, tinha gente que não aguentava a dor, cara. A pressão psicológica era feita, às vezes podia ficar anos preso ali, sem contato com a sua família. E aí você acabava confessando o que você não tinha feito. Chega uma hora que os caras estão enfiando tanta coisa em mim, que eu falo, é verdade, eu tava com uma prática... profana, pagando no meio da floresta, porque eu não aguento mais sentir dor. Ah, então tá vendo? Então você falou a verdade. Se você não aguentasse até o fim, é porque Deus tinha te abandonado. Então você estava falando a mentira. Olha as ideias dos caras, né? Aliás, tem uma cena muito legal nesse filme aqui, ó. Chama Fantasmas de Goya. Esse filme conta um pouco da história do Goya, né? Do Francisco Goya, pintor. E ele se passa na Espanha. E é no momento que a Espanha, naquele contexto ali que a Espanha está... na época da Revolução Francesa, acontecendo ali do lado, e a Espanha está para ser invadida pelas tropas napoleônicas e tal, pela Revolução Francesa. O Goya está nesse momento escrevendo e tem uma história de uma Inquisição. Esse filme é fantástico, assistam, Javier Bardem e a Natalie Portman. E lá tem uma cena engraçada que eu queria contar. Espera aí que minha cachorra quer entrar aqui. Vem. Ih, papaizinho, onde você tava? Desculpa. Onde você tava? Tá geladinho, ó. Dorme. Tem uma cena que esse cara aqui, ó, ele é um membro do clero. E aí eles estão tentando punir, porque tem que voltar, tá numa noia ali de perseguir todo mundo. E essa mocinha aqui vai presa. Ela não quis comer porco lá, tem uns rolos lá, ela foi presa. Aí... o pai da menina chama esse cara aí da igreja, depois que a menina está sumida e tal, chama esse cara do clero para a casa dele, para um jantar. E aí questiona esse método da tortura. Fala, não, mas uma pessoa sob tortura confessa qualquer coisa. Aí o padre fala assim, não, porque se a pessoa estiver falando a verdade, Deus fica com ela até o final e ela não confessa qualquer coisa. Aí o pai da menina, não é spoiler não, que tá logo no começo, manda fazer um documento, o cara é muito rico, comerciante, ele manda fazer um documento, o padre confessando, tipo assim, o texto é assim, eu confesso que eu sou filho bastardo de um chimpanzé com um orangotango e entrei na igreja só pra zoar o barraco, um negócio assim. E fala pro padre, ó, assina que isso aí é verdade. Aí o padre tá na mesa jantando e fala, não vou assinar. Aí o cara pega e começa a torturar ele no meio do jantar, cara, pendura ele no lustre e tal, com os criados dele lá. E aí o padre assina que ele é um filho bastardo de um orangotango com um chimpanzé. Só pra provar que a igreja, sobre métodos ali de tortura, consegue fazer com que uma pessoa fala que ele é um macaco, né? E aí esse documento vai parar na igreja, depois vocês assistam um filme lá para saber. Enfim, na ideia também do punir aqui, você tem a lista, a famosa lista do Index, né? Que é a lista dos livros proibidos. Copérnico estava aí, o Galileu estava aí, Erasmo de Roterdã estava aí, estava todo mundo aí. O Marx só não estava porque ele não tinha escrito ainda. Aí você tem a perseguição, mortes, essa punição na praça, que ela tem que ser exemplar, sabe? Tipo assim, para as pessoas verem o que acontece com o herege,
Cara, se você tivesse um gato preto, você já estava correndo risco. Aí você tinha as denúncias. Às vezes você brigou com um cara por conta de um desacordo comercial. O cara vai lá e te denuncia e fala que você é um herege. Aí nisso você já ficou 10 anos preso. Foi um horror. Muitas críticas que fazem com a Igreja Católica, né? Muitas barbaridades fizeram em nome de Deus. E infelizmente nesse momento aqui o Tribunal da Inquisição começa a funcionar com bastante força. Só para constar, a Inquisição visita o Brasil. Ela nunca teve um tribunal fixo aqui, mas a Inquisição visita o Brasil ainda, Brasil Colônia, 3 vezes, né? Entre outras coisas para investigar lesbianismo aqui, né? E depois eu conto para vocês a história da Filipa de Souza, que foi a primeira mulher gay a se assumir nas Américas, né? Depois a gente faz essa história. Beleza? Então, o auto de fé, né, essa perseguição aqui, a tortura, o concílio de Trento, está tudo dentro dessa ideia. E falta, para terminar aqui, a questão do expandir. E aí fica fácil para a gente, né? Porque esse momento é o século XVI. O que está acontecendo no século XVI? A América foi descoberta. Quem são os 2 países praticamente que comandam a colonização da América? Portugal e Espanha, 2 países católicos, portanto, né? Então põe nesse contexto aí de história do Brasil, aquela aula dos descobrimentos e tal. Então a colonização ela também tem o seu projeto, a gente já viu isso nas aulas de história, ela também tem o seu projeto católico. E a Igreja Católica está nesse contexto de reforma, de expansão. Nós estamos perdendo espaço na Europa, mas olha a América, é nossa, né? Então aí você pode expandir para a América e salvar almas na América. Para isso são usadas ordens religiosas ou companhias que são criadas especificamente para esse trabalho, como é o caso da companhia do senhor Inácio de Loyola, né? A companhia dos jesuítas, de 1534, que vai atuar ativamente na América. Você já viu isso comigo na aula de História do Brasil. E por aí vai, ou seja, a expansão da fé católica se faz. Não, é importante falar, não só os jesuítas, essas ordens, né, os beneditinos, os dominicanos, os carmelitas, os franciscanos, não só na América portuguesa, né, na América espanhola, na América de uma forma geral, mas eles estão também na África, eles estão na Índia, eles estão na China, chegaram até no Japão, cara, para expandir a fé católica, né? Então a Contra-Reforma é a resposta da igreja. E na boa, a resposta da igreja é barulhenta, estrondosa, violenta e doída. Aí o filme Esse filme é legal para você ter uma ideia daquele contexto ali, do clima da Revolução Francesa, dos questionamentos ali dos privilégios dessa sociedade. A França vai ser tomada pelas tropas napoleônicas, com os ideais revolucionários. Aí você vai ver várias coisas lá que falam, pô, mas isso não é muito revolucionário, isso é sacanagem, autoritarismo. É um filme bem ambientalizado aí, se você quiser se ambientalizar. E, para finalizar aqui, só pra gente citar, porque parece que fez a reforma religiosa e tudo deu certo, né? Eu nem coloquei esse tópico lá, mas em nome de Deus fez muita coisa, gente. Em nome de Deus, isso é só para falar aqui, tá? Assim, desse contexto que nós estamos trabalhando hoje, de Europa ocidental cristã, né? Católica ou não, a partir dessas reformas. Mas você tem fogueiras, cara, assim, pessoas sendo torturadas em praça pública, pessoas sendo açoitadas em praça pública, pessoas queimando nas fogueiras. Isso aqui é uma representação da noite de São Bartolomeu, onde milhares de pessoas foram mortas na França, porque a França, depois a gente vai ver isso, ela tem um momento ali que ela fica dividida entre o catolicismo e o protestantismo. E quando o catolicismo é a religião oficial, persegue-se, portanto, os protestantes, os huguenotes. Então, em 1572, em agosto de 1572, tem uma noite horrorosa ali de milhares de pessoas sendo massacradas numa única noite. Ou você tem, por exemplo, a famosa guerra dos 30 anos, que começa com esse episódio bizarro aqui, né, da defenestração de Praga, ou seja, Praga era um território protestante, e aí o imperador do Sacro Império Romano Germânico manda os seus representantes lá para pressionar ainda, isso em 1618, para que Praga, aquela região, também fosse católica. E a resposta dos caras é jogar os representantes do imperador pela janela, né? Eles foram defenestrados, né? Eu acho legal esse nome. Defenestração de Praga, que dá origem à Guerra dos 30 Anos, né? Que vai até 1648, e nesse interino, né, nessa Guerra dos 30 Anos, você tem uma grande liga sagrada católica que se forma, um exército católico,
contra um exército protestante ali na região do Sacro Império Romano Germânico, famílias católicas poderosas contra famílias protestantes poderosas, exércitos poderosos se matando durante 30 anos, né? Curiosamente, a Guerra dos 30 anos por conta disso. Você tem mais de 4 milhões de mortos nessa guerra. Então, assim, em nome de Deus se faz muita cagada, né? E para finalizar, essa que começa em 1618 com a defenestração de Praga, termina com um tratado muito importante que é um marco até hoje na história das relações internacionais, que é a Paz de Westfália. Pesquisa aí, olha lá no livro-texto, Paz de Westfália, 1648. É quando você tem um acordo diplomático entre as nações, garantindo a soberania e a autonomia das nações, inclusive com a questão religiosa. Então é um grande marco para a história das relações internacionais. O tratado, né, fica conhecido como Paz de Westfália. Vários tratados estão ali no contexto, mais especificamente esse é um marco para as relações internacionais. Na verdade, se for contar ali, tem quase 20 tratados acontecendo, porque as guerras acontecem em vários lugares por motivos religiosos, mas também outros motivos. Só para você ter uma ideia, no meio desse contexto aqui está acontecendo também, junto e misturado, a Guerra dos 80 anos, que é a independência dos Países Baixos, que é aquele rolê lá da Holanda invadindo o Brasil. Tá tudo junto nessa parada aí, tá bom? A coisa é feia. Moçada, acho que é isso, tá? Falamos o que tinha que falar, passamos aqui por 6 passos, né? Desde a crise da Igreja Católica, falamos tudo do luteranismo, da questão do povo, né? Do Thomas Manzer e os anabatistas, revolucionário, mas nem tanto, calma aí, mas não fica com raiva do Lutero não, ele foi importante. O calvinismo, né? Ou seja, a versão burguesa do cristianismo, falamos da reforma na Inglaterra, que não tem uma questão teológica, mas sim uma questão política e econômica, com Henrique VIII, dos Tudors, e da resposta da Igreja Católica, que foi barulhenta, violenta e doída, e, por fim, essa telinha aqui, mostrando que as pessoas, infelizmente, se matam ainda, né, até hoje, em nome de Deus. Isso não só no mundo católico, infelizmente não é uma premissa e uma ideia católica. Tá? Espero que com essa conversa longa de hoje tenha ficado mais fácil para a gente entender as transformações na vivência do cristianismo, mas entender como que isso se desdobra para o campo cultural, econômico, social e cultural também. Tá? Tem uma série de transformações acontecendo. A gente ainda tem o absolutismo, né? A gente ainda tem alguns entraves para o capitalismo, a gente ainda tem as revoluções burguesas, né? A gente ainda tem a Revolução Industrial, né? E o Iluminismo. Tem muita coisa ainda para acontecer nas próximas aulas aí. Tá certo? Essa foi a aula 20, essa foi a aula 21 de Reforma Religiosa. Espero que tenha dado certo aí para vocês. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Chega, basta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu.